Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. Nós estamos falando, começou a falar do livro Evolução em Dois Mundos, pegou o capítulo que falava sobre simbiose espiritual, e ele vai começar a falar sobre o vampirismo espiritual. Está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, é lá da Federação Espírita Brasileira, você pode pedir. Mas a minha intenção é sempre chamar a atenção do fenômeno da parte científica que o André Luiz vai escrever. Como ele vai falar sobre essa parte do vampirismo espiritual, ele precisava mostrar como é isso nos seres mais inferiores, porque aquele princípio inteligente estagiou por aí. E ele vai falar, nessa lição de hoje, que é a transformação dos parasitas para entender a obsessão. Porque ele vai falar da transformação do parasita, como ele depois, em outro capítulo, ele vai falar da transformação do hospedeiro. Porque ele vai dizer que o parasita, eu vou pegar alguma parte dele, que o capítulo é grande, mas você veja, ele diz assim: temos assim, na larga escala dos acontecimentos dessa ordem, os parasitas temporários, quais os sanguessuga, quase todos insetos hematófagos, que apenas transitoriamente visitam os hospedeiros, ou os ocasionais ou os pseudos parasitas, que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais quando as situações do ambiente a isso conduzem. Os permanentes de desenvolvimento direto que dispõem de hospedador exclusivo, cuja existência se encontra ajustado a laços indissolúveis. Ele vai mostrar que conclui que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, não é natural, mas de uma autêntica adaptação dele ao modo particular de comportamento. É justo admitir se incline para novas características da espécie. O parasita às vezes fica diferente, com características diferentes. Ele diz: continuando a examinar as alterações dos parasitas em atividade, assinalemos muitos pantemintos, anelídeos, que, em virtude do parasitismo, perderam os apêndices locomotores, substituindo por ventosas ou ganchos. Eles alteram. Identificamos degeneração no aparelho digestivo, em vários endoparasitas do campo intestinal, e, por vezes, total extinção desse aparelho, como acontece com muitos cestoides. Ele vai dizendo que ele fixa, às vezes, para perder, converge os órgãos bucais em órgãos de fixação. Ele vai, de outras vezes, quando o parasita costuma ingerir grande massa de sangue, demonstra desenvolvimento anormal do intestino médio, que se transforma em bolsa volumosa, a funcionar por depósito de reserva, onde a assimilação se opera vagarosamente para que esses animais não sejam os sanguessugas, os mosquitos que se sobrepõem a longos jejuns eventuais. Ele está chamando a atenção lá do animal, dos parasitas, que ele sofre alterações. Por que ele está chamando a atenção? Porque dos capítulos que vêm, ele vai falar do obsessor, do espírito, às vezes desencarnado, que pode sofrer tantas transformações que se transformar até num ovoide. Ele até perde o aspecto humano, o seu perispírito é deformado pela maneira dele pensar, dele ser e dele agir. Então ele vai fazer uma comparação para que nós pudéssemos entender lá na frente o problema da vampirização. Ele vai fazer isso. Então ele está chamando a atenção e comparando isso às deformidades do parasita, como pode ter transformações no hospedeiro, ou seja, no sujeito encarnado, pode ter transformações. Ele vai chamar a atenção desse no parasita para entender, compreender o problema do ovoide, do perispírito que fica deformado e qual é a maneira de curar, de tratar isto. Ele vai tratar nos capítulos que vêm afora. Então o André Luiz ele traz material, os parasitas é estudado
pelos estudiosos da parte dos animais, das plantas, do homem, ele é estudado pela fisiologia, pela patologia, ele é estudado por isso. Só que não é estudado essa compreensão espiritual que ele vai trazer. Por isso ele faz a comparação com o parasita, para você poder entender lá na frente o que ele quer dizer com essas transformações dos parasitas, ou seja, transformação do espírito desencarnados, transformações. E também ele vai estudar transformações do espírito encarnado, como ele vai estudar as transformações do hospedeiro. O André Luiz traz um material que é de muita importância para as reflexões dos cientistas do futuro, não muito longe. Até o próximo encontro, Deus lhe guarde, uma boa sorte. E leia o André Luiz, divulgue o André Luiz, porque ele precisa ser conhecido. E é por isso que eu estou nessa série, o cientista espiritual André Luiz, um cientista diferente. Até o próximo encontro.